Glória a Jesus. Então, o Espírito Santo está realmente operando. Eu quero falar sobre a geração que morre para si e vive o verdadeiro amor de Deus. Amém? Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e fala assim: você faz parte dessa geração que morre para si, para viver o verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro crescimento de Deus. Queridos, eu tive o privilégio de me converter na Amazônia. Muitos aqui já sabem dessa história. E eu, quando converti, eu já comecei a fazer institutos, eu comecei a ler muito, eu comecei a ouvir muito vídeos, palestras, e um dos homens que eu mais li e ouvi acabou de falecer hoje pela manhã. Queridos, nós estamos falando, né, do Billy Graham. Eu sou bem brasileiro, viu, irmãos? É Graham. Mas o pastor André é Graham. Então, irmãos, olha, é aquela história que nós falamos de manhã, do, né, John. Aí você escolhe como falar o sobrenome. Uns é Beveren, outros é Bevere, mas o pastor Haroldo é diferente, porque ele ouviu o homem ao vivo e a cores, né? Então, irmãos, depois você pergunta para ele como é que se fala o sobrenome do John. Então, então, irmãos, cheguei a uma conclusão. A conclusão é que eu tinha que fazer a minha história. Porque eu já estava ouvindo muito a história dos outros, lendo muito a história dos outros, e tudo era história. E eu olhei para mim, para o meu ministério e falei: e a minha? Não, está errado. Eu quero fazer a minha história. É lindo ver esses homens vivendo esses moveres tão lindos, grandiosos, nas suas vidas. Mas eu preciso também viver. Como o pastor Haroldo falou, nós temos a liberdade de ser aquilo que nós queremos ser, e oramos para ser, e pagamos o preço para ser. Então, eu comecei a clamar a Deus e falar: Senhor, eu quero escrever a minha história. Eu quero crescer no ministério. Eu quero ser uma geração que vai fazer toda a diferença. Então, Senhor, me direciona, Espírito Santo de Deus. Fale ao coração da minha liderança, fale ao meu coração, me direciona. E eu comecei a pensar, irmãos, como eu lia muito, assistia muitos vídeos desses homens, como o próprio Billy Graham, pregando, irmãos, em estádios, e eu então comecei a almejar os maiores palcos do país e do mundo. Sabe, queridos, é lindo a gente se empolgar. É lindo a gente fazer planos e projetos, é ou não é? Mas a resposta certa vem de quem? Eita, aí é que está o negócio. Enquanto eu estava sonhando que eu ia alcançar os grandes palcos do país, do mundo, e esperando a confirmação, Deus vai confirmar, Deus vai confirmar. Aí o Senhor fala: você vai para a Amazônia? Eu falei: peraí, Senhor. Será que o Senhor ouviu direito? Eu orei, eu clamei, estou pedindo para a minha liderança orar junto comigo. Então, que tal Nova York? Que tal Tóquio? Londres? E Deus falou: não, eu não estou surdo, não, eu vim. Mas você vai começar pela Amazônia. Eu falei: não, você está com brincadeira. Ele falou: não, olha, já tem alguém rindo aí. Eu estava ministrando domingo, lá na igreja do pastor Valdemar,
E as crianças riam, né, pastor Outro? A gente ria, irmão, e as crianças riam tanto, eu fiquei tão feliz de poder alegrar as crianças, né? Mas, queridos, eu quero também alegrar o teu coração, em nome de Jesus. E olha só, e Deus confirmou, não, é a Amazônia mesmo. Mas eu, naquele amor, irmão, quem já viveu esse primeiro amor poderoso? Hein? Quantos são casados aí? Levante a mão. Você lembra do primeiro amor? Quando você... Não, o primeiro amor nunca acabou, né? Eu com a minha chuchuzinha, eu sou o chuchuzão dela, ela é minha chuchuzinha, nunca acabou. O meu pastor e discipulador, o pastor Eiber, ele diz que ele e a pastora Andréia, eles vivem assim, desde quando casaram. Ele e ela, né? Como duas formiguinhas, numa montanha de açúcar. E eu falei, rapaz, eu tenho que inventar alguma coisa mesmo. Eu falei para Elisete que nós somos duas abelhinhas, numa montanha de mel. Já faz 21 anos, viu, irmão? E a coisa está fluindo. O primeiro amor está fluindo. Então você, assim como foi com a sua esposa aí, que está do seu lado, né? Talvez ela não pôde vir ou ele não pôde vir, mas você ainda está vivendo esse primeiro amor. Ainda é resultado desse primeiro amor, dessa decisão verdadeira, dessa aliança poderosa, não é verdade? Então, com Cristo não é diferente. É aquele primeiro amor. E eu aceitei a proposta. Falei, tudo bem, Senhor. Se é para a Amazônia que o Senhor quer que eu vá, então minha história vai começar no meio da selva. Irmãos, e põe história, viu? Olha, fugindo de onça. Já pensou que churrascão, hein? Rapaz, eu falei, Deus, não deixa isso acontecer, não. Irmãos, fugindo de grandes feras. Foi ali que eu comecei a minha história. Foi ali que eu comecei o meu ministério. Sabe, irmãos, passando pela maratona da selva, tendo que ganhar de um índio que eu vou lhe dizer, meu irmão, parecia um ratinho. E eu me rasgando todinho, essa criança desse tamanho. Quebrando mato, meu irmão, quebrando galhos, me rasgando todinho naquela selva. Eu já contei aqui a história da baba ungida. Alguém a lembra? Você lembra? Olha o pastor Joel aqui, pastor Ouro, metendo corda. Conta. Quer que eu conte mesmo? Só essa. Tá bom, você que já ouviu, vai ouvir de novo. Então, irmãos, eu comecei na selva. Aproveitei que eu era voluntário do Hospital Geral de Santarém e também ligado à FUNAI, e eu aproveitei essa abertura para poder alcançar ribeirinhos, planaltos e tribos indígenas na Amazônia. Aquela transamazônica que você vê lá, hein? Que é terrível. Eu passei 11 anos rodando por ali, desatolando carro no peito, entrava na lama que dava aqui. Então, queridos, olha só, eu passei pela maratona da selva, nocaute santo, sabe, irmãos? Eu tive que orar muito, porque tem algumas tribos que você chega e você tem que passar pelo que eles determinam para você ser amigo. Então, quem já trabalhou com índio sabe do que eu estou falando. É maratona na selva. Irmãos, tem que nocautear o melhor guerreiro deles. Pensa num negócio difícil. Eu falei, Senhor, hoje eu estou santo. Eu não posso nocautear um irmão. Só que o irmão chegou e me deu na boca do estômago. Pum! Eu falei, Senhor, tira o irmão para lá, ele já me deu outra. Eu falei, Senhor, eu vou ajudar o irmão. Tum! Aí quando o irmão já estava azulzinho, roxo, o cacique falou, eu falei, não entendi nada. Aí o tradutor falou, solta o cara, rapaz.
Irmãos, olha onde Deus me colocou. Fala para a pessoa que está do seu lado. Às vezes, o que você mais quer, Deus deixa para depois. Olha só, meu irmão. Depois de passar por todas essas situações, aí eu chego numa tribo, aí, sempre, irmãos, olha, eu ia com um tradutor, enviado pelo Hospital Geral ou a FUNAI, para uma tribo. Só que aí, eu tinha 5, 6, 7 dias para fazer toda a vacinação, tudo que eu tinha que fazer lá, eu fazia em 3 dias e pegava o tradutor e ia comigo, que era um índio, ia comigo descobrir outras tribos. E aí eu levava o camarada comigo. Aí nós chegamos numa tribo desconhecida. E aí ele lá, com dificuldade de entender aquela tribo, você entendeu? Nem eu. Aí ele falou, olha, aqui você vai ter que tomar a bebida da amizade. Eu falei, eita, essa vai ser fácil demais. Eu tomo. Pode dizer para o cacique que eu tomo. Irmãos, me leva lá para Maloca. E o cacique olha para 2 indinhos lá e... juntou um atrás do outro. E o tradutor falou, ei, tu tem que ir no meio. Lá vai eu para o meio. Irmãos, já tinham me enfeitado. Me colocaram aquela tanguinha linda. Imagine esse índiozão lá no meio. Aí lá, tu tá rindo, né? Se fosse tu vai lá, vai ser missionário, em nome de Jesus. Aí, lá vai a gente descendo pro riozinho. Garapé. Aí lá vai, tá. Quanto mais ia descendo pro riozinho, irmãos, era um fedor insuportável. Falei, Deus, deve ter morrido algum animal aqui, o negócio está podre. E fui chegando mais perto e as moscas. Falei, misericórdia, que fedor. Que animal podre, irmão. Eles cavaram um buraco, encheram de água bem na beirinha do rio, né? E colocaram muita mandioca para apodrecer. E a moça chegou lá, irmão, parecia que não estava sentindo nada, era perfume boticário. Ela pegou um negócio desse tamanho, uma maniva, e espremeu dentro da cuia. Falei, mas que é isso que eles querem fazer? Aí, caminhamos mais um pouquinho, saiu daquele fedor, eu falei, graças a Deus, pegaram os matos. E bateram, quando ficaram bem batidinhos, jogaram dentro da cuia. Falei, mas que isso? Eu já comecei a ficar preocupado. Eu falei, rapaz, e se for uma noia? E se eu triscar nisso e aí eu ficar doidão? Aí eu já fiquei meio esperto, mas eu não liguei muito. Eu falei assim, mas será que eles vão querer que eu beba isso mesmo? Então muitas coisas passavam na minha cabeça, irmão. Mas eu nem imaginava o que ainda estava por vir. Eu pensava que essa parte já era terrível. Que nada. Olha só. Voltamos lá, para aquela maloca. Irmãos, eu levei um susto. Todos os anciões da tribo estavam reunidos. Eu achei estranho, eu perguntei para o meu tradutorzinho, rapaz, que negócio é esse aqui, bicho? Falou, ih, rapaz, a cerimônia aumentou. E eu não sei o que eles vão fazer, não. Falei, tudo bem. Aí, a mocinha índia lá, entregou a cuia na mão do cacique, e ele começou, e os outros, todo mundo concordando com o que ele estava falando, só eu que não estava entendendo nada. Aí o tradutor olhou para mim e falou, ih, rapaz, vai ficar sério para ti. Eu falei, como assim, rapaz? Tu está entendendo o que os caras estão falando? Ele falou, sim.
E o que ele está falando? É que tu vai tomar tudo isso aí. Eu falei, que isso? Sério? Tu tá rindo, né? Não foi contigo? Aí, eu falei, eu não vou tomar isso não. Ele olhou para mim e falou, pô, então se prepare. Porque se você não tomar isso, tanto você quanto eu, nós estamos correndo risco de morrer aqui. Porque você sabe que terra de índio é terra neutra, irmão. A lei lá é deles. Se você entrar lá e ser morto, não acontece nada. Nenhuma justiça vai te defender. Então, preste bem atenção quando você entrar em terra de índio. Seja bem bonzinho, viu? Aí, olha só. Eu olhei assim para ele, mas não dei muito valor no que ele falou. Aí, eu estava até já me conscientizando que eu poderia tomar. Aí, irmão, o cacique levanta e você entendeu? Nem eu. Aí ele fez uma coisa, irmão, muito errada. Eu falei, ele avacalhou tudo. Agora nem ele, nem eu, ninguém vai tomar mais esse negócio. Irmãos, você já passou uma situação assim? Não, né? Mas uma parecida. Que a coisa está ruim e você espera que melhore, mas fica pior. Quem já passou por essa situação aí? Irmãos, o que eu já estava ali falando, não pode passar mais disso. Passou, irmão. O cacique passou a cunha para o próximo. Depois que a cunha rodou todinho, voltou para a mão do cacique e meu tradutor falou assim, ó, ele está falando que é para você beber. Eu falei para ele, e todos olhando, e eu falei para ele, tu tá doido? Eu não vou beber esse cuspe dele não, rapaz. E ele me relembrou, lembra? Se tu não beber... Oh. Irmãos, eu me vi numa situação bem difícil. E eu comecei a pedir, isso em segundos, que o Senhor pudesse me direcionar a fazer alguma coisa. Porque eu queria poder evangelizar aquelas pessoas que estão abandonadas no meio da selva. Foi quando o Espírito Santo me tocou e me chamou para ver toda a obra que Jesus passou da cruz. Para mim ver todo o projeto da cruz. Foi em questão de segundos. E eu comecei a ver o meu Jesus indo por aquela via dolorosa, sofrendo no meu lugar, sendo espancado, caluniado, cuspido, e ele não negou. Foi até a cruz e ali se entregou por mim e por todos aqueles que estavam ali. Irmãos, veio sobre a minha vida uma unção tão grande que eu peguei aquela cuia e eu virei. Estou vivo e nutrido. Evangelizei, sim, não só aquela tribo, mas através daquela tribo alcançamos outras tribos, outros planaltos, outras comunidades ribeirinhas. E, irmãos, hoje quando eu volto na Amazônia,
Eu posso ir em qualquer uma daquelas regiões, não todas, mas em muitas, e ver o fruto de 11 anos de missões no meio daquela selva. Fugindo de onça, naufragando junto com o barco, atolado no meio da estrada, eu construí uma história. E eu tenho o fruto dessa história. Para a glória de Jesus, o Senhor começou a moldar o meu coração e me capacitar para, de fato, viver a minha história e construir a minha história. Sabe, irmãos, eu então, trabalhando naquela selva, empolgado, mas de repente eu comecei a ver alguns amigos meus que deram ali tudo que tinha, doaram-se, até mesmo dando a sua própria vida. Eu comecei a me entristecer, até mesmo querer desistir do projeto de Deus, do chamado de Deus. O inimigo começou a tentar colocar na minha mente e no meu coração uma mentira terrível, falando assim: é isso que acontece com quem dá a vida pelo reino. É isso que acontece com aqueles que são fiéis e leais. Irmãos, em meio àquela confusão que eu já estava vivendo na minha mente, eu fiquei sabendo da história de um amigo que foi engolido por um grande crocodilo. E aconteceu outra história de um outro obreiro missionário, que ele estava indo para uma comunidade fazer a obra do Senhor pelo rio Amazonas, e de repente, os filhos dele ainda muito pequenos, e de repente, enquanto ele estava ajeitando algumas coisas, o filhinho dele que estava atrás, naquela parte do barco, escorrega e cai no rio. Irmãos, o rio Amazonas é um dos rios mais perigosos que se tem. Grandes feras e tudo quanto é toras, coisas pesadas, desce ali, bate numa pessoa, mata, destrói. É um rio muito perigoso, principalmente as feras. E tem mais, é um rio totalmente barrento, que a pessoa não consegue enxergar um palmo além dos olhos. Quando ele olha, não vê o filho. Ele para o barco, dá a volta para o lugar onde ele caiu, e ele ora a Deus. Ele falou: Senhor, dê-me meu filhinho de volta, me ajude a encontrá-lo. Criancinha pequena, de 2 anos e pouco. Irmãos, ele mergulha, e ele começa a fazer gestos com os braços, com as pernas, para ver se tocava em alguma coisa. Mas nesse caso, graças a Deus, quando ele faz isso com o braço, parece que um anjo trouxe a criança e colocou exatamente na mão dele. E ele conseguiu resgatar o seu filho. Mas, irmãos, isso começou a me entristecer muito. E eu fui para a presença do Senhor para tomar uma decisão. E Deus me deu exatamente esta palavra que eu quero compartilhar com você. Abra a sua Bíblia em Hebreus 11, do versos 32 ao 40. Deus me falou isto, me revelou isto, que mudou a minha história. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefter, de Davi, de Samuel
e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não é digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos atros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho, por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem o quê? Olha na bolota dos olhos dessa pessoa que está do seu lado e fala assim: todos esses que deram suas vidas só serão aperfeiçoados, só herdarão as promessas de Deus quando nós vencermos também. Quem pode aplaudir e glorificar a Deus? Irmãos, eu comecei a perceber que o que eu passei era tão pequeno diante do que esses homens passaram. E Deus falou ao meu coração: filho, isso é apenas o começo. É apenas o começo. Quer desistir? Quer parar? Eu pergunto para você hoje: quer desistir? Quer parar? Você é livre. Eu tinha total liberdade para escolher sair daquela selva, sair daqueles ribeirinhos, sair daqueles planaltos, ter a minha vidinha medíocre, cuidando de mim mesmo. E tem um cantor que tem uma música que ele diz: esperando a morte chegar. Sabe, queridos, deixa eu lhe falar. Você foi chamado para fazer história, como esses fizeram. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas o importante é que o futuro pertence a Deus. E todos esses que viveram esta realidade, a palavra de Deus fala que essa terra não foi, porque eles ganharam a eternidade. Então, eu renovei a aliança que eu fiz com o meu Deus.
e decidi continuar crescendo para todo sempre, para o meu Deus e para a glória do seu reino. Você decide. Você decide mudar a tua história, mudar o teu testemunho, fazendo a tua história e dando um bom testemunho. Olha só o que diz a palavra aqui. No versos 39, se eu não me engano, fala que eles deram bom testemunho. Vira para essa pessoa que está do seu lado, olha na bolota dos olhos dela e fala assim: você tem dado um bom testemunho em Cristo? Sabe, querido, Deus confiou em tuas mãos a vida dessas pessoas para você discipular. Isso é um privilégio, não é peso. Deus confiou em tuas mãos esta célula para que você lidere. Isso não é peso, isso é privilégio. O Senhor confiou em tuas mãos esse setor para que você possa liderar. Isso não é peso, isso é privilégio. O Senhor confiou essa rede em tuas mãos. Isso não é peso, é um privilégio, porque esta geração negou a si mesmo, foram cerrados ao meio, mas eles não negaram a fé e o reino. Eu pensava que você ia aplaudir, glorificar, dar um assalto, jogar a cadeira para cima. Eu comecei a compreender, querido, que dessa terra não levamos nada. Você conhece alguém que levou alguma coisa? Até os antigos faraós, que levaram consigo, né? Todo ouro. Olha aí, a galera descobriram aí, estão curtindo com os ouros do faraó. Sabe, irmãos, nada vamos levar dessa terra. Eu lembro quando estávamos saindo em missões. A nossa liderança sabia o risco que todos nós estávamos correndo. Entrar numa selva amazônica, meu irmão, é um risco grande. E eu lembro que o apóstolo Melby, hoje já está com o Papai do Céu, ele chamava todos nós. Ele dava um pequeno devocional. Muitas vezes ele fez isso. E eu lembro das suas palavras que ele falava: somente uma vida nós temos, e logo ela passará. Somente o que fizermos para Cristo permanecerá. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga comigo: somente uma vida nós temos, e logo ela passará. Somente o que fizermos para Cristo permanecerá. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Se eu não fizer nada para Cristo aqui, se eu não quiser fazer nada para Cristo aqui, Ele me permite? Eu tenho liberdade? Eu tenho. Você tem. Mas isso é o melhor? Ficar acomodado, vivendo a nossa vidinha, isso é o melhor? Eu quero te falar hoje, que o Senhor me pediu para te falar hoje, que você faz parte de uma geração que nega a si mesmo para viver o melhor de Deus. Eu quero falar para você que Deus me trouxe aqui para falar ao teu coração que esta geração precisa de mim e de você. O Senhor deixa claro que eles só vão receber as promessas, tudo que o Senhor prometeu, depois que nós fizermos a nossa parte. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você ainda tem muito para fazer para Deus.
versículo 39. Diz que esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, por que eles tiveram e deram bons testemunhos? Porque um bom testemunho em Cristo Jesus, ele consegue impactar qualquer coração. Nós ouvimos o pastor André falar de tantos homens que impactaram o mundo com seus testemunhos. Sabe, querido, mulheres, porque a Quadrangular começou a sua história com uma mulher de Deus. E hoje a Quadrangular é a igreja que é. Sabe, querido, por causa de uma mulher que decidiu fazer a história e parar de ouvir história. Não podemos parar, temos que ser motivados pelas histórias dos outros. Não podemos parar. Mas no sentido pessoal, né, de fazer algo, de mudar essa vida, que muitas das vezes está sendo uma vida medíocre. Sabe, queridos, quando você toma essa decisão, o Senhor fala, eu vou usar muito esse filho, eu vou usar muito essa filha, eu vou fazer coisas grandes. Amém ou não amém? Mas a decisão é sua. Eu não posso decidir por você. Eu fiz a minha decisão e deu certo. Sabe, querido, fundei igrejas, salvei vidas, famílias. Irmão, só a minha rede em Santarém, para a glória de Jesus, já está beirando a 1.076 células. 11 mil pessoas salvas. Sabe, irmãos, no Nordeste, e olha, dezenas e centenas de igrejas, algumas que eu fundei, outras que eu ajudei a fundar. Irmãos, no Nordeste não é diferente. Sabe, querido, se eu tenho que ouvir muitos testemunhos de outros, que seja para me motivar a fazer a minha história crescer. Então você precisa mudar a sua história. Você precisa viver e fazer parte dessa nova geração. Por que recusaram a dar as costas para Deus? Se você observar no versos 35. Por que deram bons testemunhos? Por que recusaram a dar as costas para Deus? Sabe, queridos, eu fico muito preocupado. Mas eu tenho procurado fazer a minha parte. Só por Sorocaba, irmãos, eu já dei o apoio e ajuda para mais do que 2.500 pastores, aproximadamente. Só de outras igrejas que não são igrejas da paz, porque eu pastorei uma igreja, do qual sou pastor principal, presidente, em Sorocaba, uns 360 membros, né? É novinha, tem 6 anos e pouco, mas já fundei mais 35 outras igrejas, só no estado de São Paulo, 27, amém? Hoje, no total, nesses 6 anos e pouco de trabalho, mais do que 6.000 almas salvas e ganhas para Jesus. Glórias a Ele. Agora, além de todo esse trabalho que eu tenho, ainda dou cobertura para mais do que 340 outras igrejas de outras denominações. Sabe por quê? Porque eu faço parte de uma geração vencedora e que tem história. Uma geração que não fica parada, mas uma geração que sai das 4 paredes e tem ação. Uma geração que não suporta ficar vendo a maldade crescer
Uma geração que não suporta ver o que está acontecendo. As vidas se perdendo. E muitos até pegam uma cadeirinha de balanço e ficam lá. Jesus está voltando. Vai morrer. E Jesus não voltou e ele não fez nada. A nossa geração tem uma aliança verdadeira com essa geração. Porque, irmãos, não é legal, não é certo a gente falhar tanto e, de vez de cooperar, prejudicar essa geração de herdar a promessa. Pelo contrário, eu e você, nós temos que nos mobilizar, crescer o suficiente, alcançar o nível e o propósito de Deus para fazer o quê? Essa geração, sim, homens e mulheres que deram as suas vidas, que sofreram tanto, mas não desistiram da fé, não desistiram de Jesus, não desistiram do reino. Eu farei o que eu puder. É beber baba ungida? É nocautear? É nocaute santo? É maratona na selva? É atolar no meio da Transamazônica? Eu quero fazer a minha história. Eu vou fazer a minha história. Era uma floresta muito grande. E os pássaros começaram a ver aquela floresta pegar fogo. E todos gritavam um para os outros. Vamos sair, vamos embora, vamos sair daqui. E todos saindo. Quando aquela multidão de pássaros vai passando, de repente, eles veem um beija-florzinho vindo de encontro. E eles perguntaram, para onde você vai, beija-flor? Ele falou, vou apagar o incêndio. Aí todo mundo riu dele. Você está ficando doido? Ele falou, não, eu só estou fazendo a minha parte. Aí eles pararam assim e falaram, como assim? Ele falou, se todos vocês estivessem fazendo o mesmo, já poderíamos fazer alguma coisa. Sabe, queridos, esse é o problema de muitos. Quando vê alguém fazendo, zomba, ri, avacalha. Você já viu alguém com essas características agindo dessa forma por aí? Só tem lá para o lado do norte, né? Para cá não tem. Você está entendendo, querido? Talvez você um beija-florzinho na sua casa, apagando as chamas. Você está pensando que Deus não está vendo? Diga para a pessoa que está do seu lado, continua, beija-flor. Continua, beija-flor. Talvez você é um beija-florzinho, sabe? Da tua vizinhança, na rua da tua casa, no teu bairro, lá na selva. Não para, beija-flor. Continue, beija-flor. Porque só Deus pode determinar o tamanho da tua história. Eu não entendi naquele momento, mas depois eu comecei a ter revelação. Você está pensando que Deus afrouxou para mim? Não. Depois de muitos anos na selva, Ribeirinhos e Planalto, Deus me traz para a cidade. Eu falei, agora vai acontecer. Não aconteceu nada, irmão. Deus me levou para o pior bairro da cidade. Qual é o bairro mais tenebroso? Se é que existe em Blumenau, né? Tem algum bairro aqui tenebroso? Difícil? Tem? Qual é o nome dele? A velha é braba. É mesmo? Mas vai converter, vai ser uma senhora muito boa, em nome de Jesus.
Mas olha aí, realmente na cidade tem alguns bairros, né? Alguns morros. Beco das... As cabras andam chifrando todo mundo lá, né? Passou, leva um, né? Tá vendo aí? Você que está me assistindo aí, o bairro das cabras, meu irmão. Cuidado. Sabe, querido? Jardim Santarém. Guarda esse nome. Jardim é só papo. Irmãos, só na região eu contei 25 terreiros de macumba. Na sexta-feira, se tu passasse no bairro, tu tinha que tomar cuidado. Porque era um patá, putum, patá, putum, patá, putum. Aí, irmão, você já saía de lá meio... Você tinha que tomar cuidado. Em cada esquina, um despacho, um terreiro de macumba. Irmãos, e eu gosto tanto de galinha caipira. Pensa num cara que queria dar um pau no capeta. Era eu. Eu queria ter um FC com ele. Quando eu vi aquelas galinhas caipira pretinha lá, morta, abandonada. Falava, diabo, quando eu te pegar, tu vai me pagar. Por cada galinha caipira. Irmãos, era um bairro que tinha 3 a 4 gangues mais perigosas de Santarém. Era gente morta todo dia. Os jovens, sabe, se matando. Deus me colocou ali, irmão. Minha primeira reunião de célula, irmão, quase que eu morro do coração. Ainda bem que Deus me deu um coração forte. Quando eu fui realizar a primeira célula, nessa região, porque o meu era uma célula boa, legal, lá no centro de Santarém, num complexo de prédios do Banco do Brasil, né? E aí só era gente boa, gente de condições financeiras boas. Irmãos, aí eu ganhei um casal lá do Jardim Santarém. E aí eu vinha falando da multiplicação. No dia da multiplicação eu falei, quem é que vai comigo então? Eles perguntaram, para onde? Jardim Santarém. Deram um passo para trás, todo mundo. Quando eu olhei, ficou só o casal. Imagine se até o casal desistisse, né? Morava lá. Queridos, resultado. Essas pessoas, esse casal, foi quem teve a coragem de ir comigo. Convidamos a rua toda, quem nós conseguimos naquele bairro, e o grande dia da inauguração, quem era que estava lá? Só eu e o casal. Mas eu falei para eles, não se preocupe, que o pessoal está atrasado, daqui a pouco eles chegam. Chegaram. Aí, irmão, eu falei, vamos orar. Irmãos, quando eu comecei a orar, algo começou a me enforcar. E eu ficar sem ar, sem conseguir falar, sem conseguir orar. Aí eu, com dificuldade, falei, irmão Tonita, a senhora pode pegar um copo com água para mim, por favor? Ela correu na cozinha e pegou, sabe aqueles copos de alumínio, bem areado, né? Ainda sou das antigas, viu, irmãos? Corro com a água, eu tomei a metade. E lá as cadeiras, a maioria é de madeira e tem aqueles braços grandes. Eu tomei a metade e coloquei a outra metade naquele braço ali. Falei, vamos orar. Quando de repente, irmãos, eu tentando orar aqui, foi a primeira vez que eu vi o sobrenatural de verdade. Eu vi aquele copo começar a levitar. Você já viu, irmão, alguma coisa levitar na sua frente? Eu vou contar a minha experiência, eu não sei a sua. Mas a minha experiência foi muito doida, irmão. Porque quando eu comecei a ver aquele copo levitar, os cabelos do dedo mindinho falou, eu vou ficar em pé. Quando os cabelos do dedo mindinho falou, eu vou ficar em pé, o da canela falou, eu estou junto, cara. Quando de repente, irmão, eu me senti um punk naquele lugar, meu irmão. Porque já estava tudo, era arrepiado. E tem mais, você está pensando que parou por aí? Irmão, bateu um desespero dentro de mim, que à vontade.
Era sair correndo pelaquela porta, igual doido no meio da rua. Só que quando eu olhei, o irmão Solimar e a irmã Antonieta estavam assim, olhando para mim. E sabe o que eu vi? Olha a revelação, olha o que eu vi nos olhos deles. Se tu correr, a gente corre atrás. Eu busquei coragem no Senhor. E eu pedi, Espírito Santo, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas me revela. O Espírito Santo abriu meus olhos espirituais. Eu vi aquela casa cercada de demônios. Todo tipo de demônio. Demônio da morte, demônios da macumbaria, demônios de todo jeito que você possa imaginar. A partir daquele momento eu sabia com quem eu estava guerreando. Por 2 meses, a reunião da célula era oração, pastor André. Primeira semana, oração. Segunda semana, oração. Terceira, oração. Oração, oração, jejum, oração. Ai, irmão. Aí o Espírito Santo me trouxe uma grande ideia. Falou assim, ó. Sei que você tem trabalho e tudo, mas pega o Solimar e a Antonieta, que são aposentados, e pede para eles descobrirem aonde tem pessoa enferma no bairro. Onde tinha pessoas precisando de oração. Irmãos, quando era no domingo, eu pegava, ia para Nova Criatura com o pastor Eibe. Depois de lá, a gente saía visitando e orando por todo mundo. Um areal daquele, uma coisa terrível. Mas eu tinha uma moto boa, chamada DT 180, não sei se é do teu tempo. Pensa, a bichinha roncava. Eu ia, e o Solimar na garupa, atracado em mim. Sabe, querido, foi pouco tempo, menos de 2 meses, já tinha 46 pessoas naquela célula. Pastor Geraldo era quem dava supervisão naquela época. Ele chegou lá e falou, vem cá, isso aqui vai virar igreja? Falei, não, pastor, a gente vai multiplicar em 4. Daquela célula. Hoje é 1.076 células. Sabe qual é o bairro de Santarém que mais tem célula? Qual é o nome dele? Qual é os bairros que mais vai ter célula e crente aqui em Blumenau? Beco das Cabras, onde é o outro, como é que é o nome lá da Velha? Bairro da Velha. Pois é, irmãos, não tenha medo. Faça a tua história. Deixa Deus usar a tua vida. Cada um desses homens e mulheres deixaram Deus usar suas vidas. É por isso que eles têm história. A decisão é sua. A decisão é sua. Quando eu olhar nos olhos do meu Deus, eu vou falar, Senhor, eu não fui um covarde. O Senhor me mandou ir para a selva, cuidar do índio, eu fui. O Senhor me mandou eu ir para os planaltos, cuidar daquelas comunidades, eu fui. O Senhor me mandou ir para os ribeirinhos, eu fui. Passei por tanta situação, tantas provações, fome. Tive que comer bicho de palmeira, bicho de coco babaçu. Tive que tomar água de cipó. Fiquei perdido no meio da selva várias vezes. Nos rios. Mas o Senhor, quando Ele nos chama, Ele é Deus para nos livrar de todo mal. Amém? Se foi Deus que te chamou, você vai herdar a bênção. Você vai conquistar o melhor. Você vai fazer história. Você está aí? Aleluia! Vamos encerrar. Já estou terminando.
Jesus é o supremo exemplo de uma fé que levou ao sacrifício extremo. Ele permaneceu calado e aceitou a... Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. Eu não posso falhar. Eu não vou falhar. Você não pode falhar. Eu profetizo, você não vai falhar. O Senhor está te chamando para salvar aquela família? Não desista. Pastor, eu já convidei tantas vezes, eu já orei e jejuei. Continua. Só vai vencer quem prevalece, quem permanece, quem insiste. Mas já orei tanto. Continua. Só agradeço então. Mude a tua oração. Senhor, já orei muito, então agora eu só quero te agradecer. A família toda já está convertida, já está aos teus pés. Começa todo dia a agradecer. Você vai ver a família todinha aos pés de Jesus. Não desista. A sua intercessão vai fazer toda a diferença. Jesus intercedeu por nós. Por isso estamos aqui. Olha só, Isaías 53:7 diz: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Deixa eu te falar. Uma vez eu tentei murmurar lá no meio da selva. E eu pensei que Deus ia vir tão bonzinho. Porque o coitadinho aqui estava fazendo a grande obra lá no meio da selva. E eu lá com 2 índiozinhos. Nem eles me entendiam, nem eu entendia eles. Pensa no evangelismo doido, irmão. E caiu uma chuva, irmão, que na Amazônia não é chuva, né? Derrama rios. E eu lá igual um pinto molhado. Lembra da tanguinha? Tanguinha maldita. Deu uma neura. Já deu uma neura em você em algum lugar? Ou alguma vez da tua vida? Deu uma neura. E eu gritei: Deus! O Senhor me prometeu me levar para os grandes palcos do Brasil e do mundo. E por que eu estou no meio dessa selva? Irmãos, eu ouvi claramente. Claramente Deus falar assim: e continue. Sabe aquela hora que você quer um denguinho? Mãozinha na cabeça, oh filhinho, chupetinha. Irmãos, eu ouvi claramente. E continue. Cuide bem desses 2 índios. Tá bom, Senhor. O Senhor que manda, né? Tem um ditado popular por aí que diz: obedece quem tem juízo, né? Falei, rapaz, eu estou com pouco, mas ainda dá ainda para exercitar. Tá bom. Foram mais alguns anos. Mas, querido, eu louvo a Deus. Sabe aquela célula? Aquela célula virou uma nação. Se você for em Santarém, todas aquelas redes azul, lá é azul royal, azul não sei o quê, azul mais não sei o quê. Irmão, foi daquela célula. Para a glória de Jesus. Sabe, querido, eu fiz história. Porque eu aceitei ir para onde Deus falou vá. Amém. Eu decidi fazer o que Jesus falou o quê?
Faça. Vá aonde Ele te manda. Faça o que Ele está pedindo para você fazer. Agora, preste bem atenção. Nada disso eu fiz sem ouvir a minha liderança, sem ouvir o meu discipulador, sem ouvir o meu pastor, sem ouvir o meu líder. Tudo que eu fiz até aqui, queridos, foi ouvindo Deus e com a bênção da minha liderança. Não saia por aí também fazendo um monte de coisa, né? Porque tem uns que gostam de dar umas profetadas aí, e ele já chega assim: Deus me falou. Eu já digo logo: meu Deus, ele está endemoniado, Deus sabe. Qual foi esse Deus que falou sem o apoio da liderança? Primeiro Deus fala com Moisés, não é isso que está escrito? Moisés é a simbologia da liderança que Deus coloca sobre nossas vidas. Deus escolheu Moisés e colocou por cabeça e líder sobre o povo. Sim ou não? Amém ou não amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, olhando a bolota dos olhos dela: ouça a tua cobertura, a tua liderança. Primeira Coríntios 15, 54 a 57 diz que o alvo de Jesus era a vida e a grande vitória sobre a morte. Amém ou não amém? Olha só o versículo 55. Ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus, em todo o tempo, pensou em nós, lutou por nós e venceu por nós. Em todo momento, eu e você precisamos lutar pelo reino de Deus, por Cristo Jesus. Sabe, irmãos, tomar posse de tudo que Ele tem declarado. Ele diz que já somos mais do que vencedores. Somos vencedores na terra e no céu. Sabe, Ele diz: tudo você pode, porque eu te fortaleço. Amém? Quantos são fortalecidos por Jesus aí? Sabe, querido, o Senhor estava decidido a vencer por mim e por você. Nós precisamos estar decididos a vencer por Ele e por essa geração que nos desafia. Por essa geração que até hoje depende de mim e de você. O Senhor deixou claro. O Senhor deixou claro na sua palavra. Talvez você fale assim: ah, pastor, mas isso foi coisas que aconteceu. Olha, Jesus é o Filho de Deus. Já estou encerrando. Esses aí eram profetas, patriarcas. Era, mas olha só aqui. Aconteceu com um homem comum, irmão. E que ficou marcado na história. Quem já ouviu falar de Estevão? Estevão só é mencionado aqui. E mais nada. Mas ele fez história? Há 2000 anos, todos contam a história de Estevão. Olha só, Estevão, um seguidor de Jesus, homem comum, como eu e você, falou palavras de perdão e vida, mesmo diante o quê, irmão? Da morte, como mártir, aqui em Atos 7,60. Um homem comum. Por mais comum que você seja, você pode e vai fazer grandes coisas para Deus. Amém ou não amém? Olha só, encerrando. O pastor fala tanto de encerrar e não encerra. Agora vamos trazer para os dias de hoje, segundo Romanos 12, 1 e 2.
A vida antiga debaixo da lei era uma coisa, agora debaixo da graça é outra. Ainda ficamos sabendo, nos dias de hoje, de alguns pastores e missionários e irmãos sendo mártires no mundo afora, mas não como antes, não é verdade? Não deixa nada atrapalhar o chamado de Deus na sua vida. Assim como chegou para Billy Graham a partida para a eternidade. Um dia vai chegar para mim e para você. Eu não estou um pingo preocupado. Estou obedecendo os princípios, como eu falei hoje de manhã, honrando pai e mãe, meus dias vão ser prolongados na terra, e como Paulo disse, viver em Cristo e morrer. Louco. Por que você está preocupado? Continua fazendo o que Ele te pediu para fazer. Continue fazendo por essa geração também. Olha só, o Senhor quer que venhamos dar as nossas vidas, diversas formas, mas eu encerro falando para você algumas. Esforçando-nos em visitar. Você é uma pessoa que visita as outras? Fala do Senhor Jesus? Evangelizar. Você é pessoa que evangeliza? Você é uma pessoa que evangeliza? Faça isso, começando pela sua casa. Amém? Sua rua, seu bairro, seus vizinhos. Olha só, ganhar pessoas para Jesus. Qual foi a última alma que você ganhou para Jesus? Irmãos, eu ganhei índio, ribeirinho, planaltinos. E agora eu estou nas grandes metrópoles. E é só o começo. O índio virou gente. Tchau, Tanguinha, nunca mais. Mas se for preciso, eu volto, hein, irmãos? Olha só. Consolidar, edificar, treinar, enviar, liderar, discipular, jejuar, orar pela nossa geração. Você pode mudar a história dessa geração. Mas primeiro, mude a sua história. Você pode aplaudir?